cansada. Essa coisa de trabalho braçal. Ai, é duro, viu? Você sabe o que é um trabalho braçal? Não? Trabalho braçal é aquilo que a gente faz com o corpo. E vocês sabiam que lá no tempo antigo, há 3, 2 mil anos lá atrás, essa história de carregar peso, de fazer trabalho, até carregar os livros, podia ser feito por um escravo ou por um servo? Se eu vivesse naquela época, eu podia ser uma escrava, ou uma serva, ou até uma dona de escravos. Mas será que tem diferença entre trabalho escravo, servidão e trabalho livre? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui para ver se a gente percebe alguma diferença? E aí, conseguiram ver alguma diferença? Ou alguma semelhança? Na Grécia Antiga, era muito comum ter escravos. Quase todo mundo tinha escravos. Quase todo mundo, porque os mais pobres realmente não tinham condições de ter escravos. E quanto mais escravos uma pessoa podia ter, mais status na sociedade grega ela tinha. E o trabalho, esse era bem mal visto na época. Olá, Olá! o que você está fazendo? Trabalhando? O trabalho era deixado para os escravos, para os servos ou para as mulheres. A vida podia ser bem dura nessa época, né? Pois é. Mas afinal, existe diferença entre escravidão, servidão e trabalho livre? Existe sim. Vamos pegar a Grécia como exemplo, já que a gente está falando da antiguidade. Vamos pegar a Grécia Antiga. Bom, a Grécia Antiga não é exatamente como é a Grécia de hoje. Olha o mapa aí. A Grécia nessa época nem se chamava Grécia. Ela era um território composto por diversas polis, cidades-estado. Cada cidade-estado tinha sua forma de governo, porém eles compartilhavam a língua, compartilhavam costumes e também algumas leis. As polis mais famosas dessa época eram Atenas e Esparta. Vocês lembram do filme 300? Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Inclusive, Atenas e Esparta nem eram tão amigas assim. Vamos pegar Atenas como exemplo. Atenas era uma democracia. Mas não era uma democracia assim como a nossa, não é? Em Atenas, nem todo mundo era considerado cidadão. Não é que nem aqui no Brasil, que todo mundo acima dos 16 já pode votar, né? Podemos ter rede social, a gente pode falar o que quiser, direitos iguais. Não, Atenas não era assim. A democracia em Atenas tinha uma pequena diferença pela nossa. Cidadão, quem era considerado cidadão em Atenas eram homens acima de 18 anos e pai e mãe tinham que ter nascido em Atenas para ser considerado cidadão. Mulheres, crianças e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Não podiam nada. Pois é. E mais, cidadão não podia mandar em cidadão. Não. Então eu te pergunto, quem é que fazia todo o trabalho? Sobrava para a mulher, para os escravos e para os servos. E para as crianças também. Bom, eu já falei que na antiguidade era comum ter escravos, não é? Mas como que as pessoas viravam escravos? Será que só os escravos faziam um trabalho pesado?
E os servos? Será que os servos também trabalhavam? Quem eram os servos? E já que o trabalho era mal visto, será que existia trabalho livre na antiguidade? Das perguntas, né? Mas vamos por partes. Vamos entender o que é escravidão, servidão e trabalho livre. Mas para isso, vamos jogar um jogo. O jogo das características. Professor, o que são características? Eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Quando você abre o seu joguinho, você vai criar um personagem lá dentro do Fortnite ou do Minecraft. O que você faz? Você escolhe cabelo, você escolhe roupa, você escolhe se o personagem é feminino ou se o personagem é masculino, não é? Você dá o que para ele? Características. Essas características definem o seu personagem, tornam ele diferente dos outros. Então, escravidão, servidão e trabalho livre também têm as suas características. Vamos ao jogo? O jogo das características. Muito bem. O nosso jogo é bem simples. Vamos explicar as regras. O jogo das características. Bom, vocês estão vendo aí que o jogo das características tem 3 personagens, né? Essas cartas, para quem conhece, é do jogo Clash Royale. A resposta vai ter uma resposta para cada, né? Cada pergunta tem uma resposta certa. As cartas vão ser as nossas respostas. Então, a princesa do Clash Royale vai ser a carta que vai corresponder à escravidão, né? Tem um ezinho lá, tá vendo? Escravidão. Bem, o servo, que vai representar a servidão, lógico. E o bebê, esse dragão bebê sensacional com essa língua azul. Esse dragão bebê vai representar o trabalho livre. Então, bora lá? Vamos começar o nosso jogo? Vamos à nossa primeira pergunta. Geralmente os 3 pontinhos, vamos ver o que encaixa aí, hein? Os eram pessoas capturadas em guerra. E aí, gente, o que vocês acham? Quem era capturado nas guerras? Será que quem era capturado na guerra virava escravo? Ou virava um servo? Ou será que mesmo você sendo capturado, você perdendo a guerra e sendo prisioneiro, você poderia fazer um trabalho livre? E aí? Qual a opção que vai? Eu vou optar por escravo. Eu vou na princesa. E vocês? Vamos ver se está certo? Vou clicar lá na princesa, então. Muito bem. Geralmente, os escravos eram pessoas capturadas em guerra. Então, ele se tornava escravo depois que ele era capturado nas guerras. Tinha muita guerra naquela época, viu, gente? Era uma loucura. Bom, pessoas capturadas em guerra. Então, o exército vencedor, ele prendia os inimigos derrotados e os transformava em escravos. Puxa vida, hein? Que triste. Além de perder, virava escravo. Bom, existiu principalmente na Grécia Antiga a escravidão por dívidas. Aí é outra história. O que significa escravidão por dívidas? Era uma forma de se pagar uma dívida por meio do trabalho forçado. Normalmente envolvia a privação da liberdade e de outros direitos. Quer dizer, você não podia fazer muita coisa. Você não podia sair dali. Você não era muito dono de você, né? A escravidão por dívida. Mas assim, vamos devagar, porque esse tema é muito longo, né? Esse tema dá um leque gigantesco. Preparados para a próxima pergunta? Os 3 pontinhos novamente. Geralmente eram artesãos. E aí, galera? Vocês imaginam quem que era artesão? Acho que escravo era artesão naquela época? Podia até ser, né? Mas será que ele poderia exercer a profissão de artesão? E o servo? O servo também. Olha, o servo pode se encaixar muito bem nessa resposta, hein? Bom, trabalho livre. Ixi, tá difícil essa pergunta, hein? Porque aí, os 3 caberiam legal. E aí? Vamos no servo agora? Vamos ver se o servo seria a pessoa ou as pessoas que faziam os artesanatos. Vamos ver a resposta? Erramos. Os
trabalhadores livres geralmente eram artesãos, pequenos comerciantes, pequenos proprietários rurais, também diferentes tipos de prestadores de serviço, né? Então, sapateiro, consertar o telhado do senhor lá, né, das terras. Vamos lá para a próxima pergunta. Os 3 pontinhos é caracterizado principalmente pela condição de dependência. Ficou mais difícil assim. Porque o escravo dependia do seu senhor, né? Para comer, para dormir, porque, né? Ele era escravo, não podia nem sair dali. E o servo? Será que o servo também dependia? E o trabalho livre? Será que o trabalhador livre dependia do senhor de terras, por exemplo? Será? Vou postar no servo aí, na nossa cartinha do S. E vocês? Vamos lá? Vamos ver a resposta? Acertei, né? Poxa vida. O servo é caracterizado principalmente pela condição de dependência. Ele dependia lá do dono da terra. Por quê? Ele tinha que plantar e parte do que ele plantava ele tinha que dar para o senhor das terras lá. Esse era o acordo deles, né? Ele não tinha terra própria. Ele tinha que usar a terra do dono da terra, né? Maravilha. Vamos para mais uma pergunta. Os 3 pontinhos eram obrigados a realizar todos os trabalhos ordenados pelos proprietários. E aí, galera? Trabalhador livre, servidão ou a escravidão? O que tinha que... Era obrigado a fazer. Essa palavra obrigado já nos dá uma boa ideia do que pode ser, né? O escravo tinha a opção de fazer o que ele queria? Não, né? O servo até uma coisa ou outra ele conseguia lá fazer do jeito dele. E o trabalhador livre, então, nem se fala. Se quiser, ele está ali embora. Eu opto por escravidão. Eu vou apertar na princesa. E vocês? Vamos lá? Vamos ver a resposta? Isso aí, os escravos eram obrigados a realizar todos os trabalhos ordenados pelos seus proprietários. Então, coitado, ele não tinha a menor opção ali. Ou ele fazia, né? A gente sabe até que tinham castigos, né? Pessoas até morriam quando se negavam a fazer as coisas. Estavam presos à condição de escravos, ou seja, não podiam deixar o trabalho para buscar melhores oportunidades. Eles não recebiam dinheiro ou qualquer outro bem pelo seu trabalho. Recebiam de seu proprietário apenas o alimento suficiente para sobreviver, roupas básicas e um local para dormir. Gente, chegamos ao fim do nosso joguinho. Tá bom, eu errei uma ou outra ali, né? Errei uma, na verdade, né? Mas se você acertou todas ou se você errou algumas, não tem problema, porque a gente vai continuar nesse tema. Nós vamos pesquisar mais sobre essa história de escravidão, servidão e trabalho livre. Olha, a vida parecia ser bem difícil na antiguidade, não é? O jogo nos trouxe algumas características onde podemos perceber a diferença entre escravidão, servidão e trabalho livre. Só algumas. Agora eu tenho um desafio, um desafio para você. Você vai pesquisar 5 características de cada termo. 5 de escravidão, 5 de servidão e 5 de trabalho livre. Vamos lá?